Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Vou entrar ao vivo também pelo Instagram, né? Então, só um minutinho aqui que você que está chegando aí já vai deixando o seu bom dia! A cidade onde você está falando, para a gente interagindo aqui. Vamos chegar para cá, gente! Vamos chegar para cá! Vamos chegar para cá, vamos curtir, vamos compartilhar. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na câmera do celular. Aí. E vamos compartilhar também, né? Oi, Fran, boa noite. Boa noite. Deixa eu limpar a câmera daqui também. Bom dia! Vamos chegando, gente! Bolo ama Shiva. Bom dia, Instagram! Meditação maravilhosa de hoje. Vamos chegando para cá. Vamos curtir, vamos compartilhar. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Gente, hoje eu não estou com tema, tá? Eu quero bater papo com vocês, quero conversar, quero que vocês me digam a questão de vocês, falar um pouquinho sobre, fazer alguma pergunta também, qual o tema que vocês querem que eu fale, né? Dentro da questão vivida, ou que vocês estão vivendo. Então, não trouxe hoje um tema pronto, tá? Eu quero muito que vocês participem hoje um pouco mais comigo, né? Fazia tempo que eu não fazia assim, né? Meditação nesse sentido de tema aberto, e é muito bom, eu gosto muito desse bate-papo, sabe? Deixa eu baixar aqui. Bom, gente, chegou a Mari também aqui pelo Instagram, né, Mari? Bom dia, querida. Então, gente, façam aí alguma pergunta, ou senão vocês podem até falar, Sônia, você podia falar sobre isso, né? Sugere aí algum tema, né, também, tá bom? A Creuza chegou, né, Creuza? Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Vamos chegando para cá, vamos curtir, gente, vamos compartilhar. Assim, mais pessoas chegam, né, para essa informação também e chegam para ter acesso, né, a esse tipo de informação. Tá bom? Então, vamos chegando, vamos curtir aqui, vamos compartilhar. E escrevam aí o que vocês querem que eu fale hoje, né? Que tema vocês gostariam que eu falasse, né? Se tem alguma questão, né? Então, aí vocês podem também trazer, tá bom, gente? Hoje eu quero que, então, a nossa live seja, assim, mais bate-papo, tá? Deixa eu fechar aqui a... Estava querendo... mas não deu certo. Tá, eu abri aqui pelo Jorge, só para eu ver, mas tá bom, a câmera, eu vi, tá bem direitinho, né? Maria Antônia, bom dia. Margarete, bom dia a todos. Bom dia, gente. Né? E aí, o que vocês querem que eu fale? Fala o tema aí, gente. Hoje eu quero entrar assim um pouco mais em alinhamento, né, com a minha audiência. Fazia tempo, eu sempre, né, antes, eu sempre as meditações era tema livre. Eu deixava para eu vir aqui e deixar vocês perguntarem alguma coisa e eu trazia alguma questão dentro daquele tema, né? Internet hoje está ótima, voltou às 8h30 da noite ontem. Bom, e aí depois eu passei a trazer o tema pronto, né? Mas hoje eu falei, eu quero ir com o tema livre, eu quero que o universo me guie, me diga o que eu vou meditar hoje lá com o pessoal. Então, hoje eu quero fazer daquele jeito que eu fazia anteriormente, que era, deixa eu ver o que a sala está precisando, sabe? Vim assim com uma energia mais aberta no sentido de atender, né?
Mas e aí, Neuza? Neuza chegou aí. Bom dia, Bel! Ai, ai, bom dia! Então, a Maria Antônia falou assim: Sônia, quando a gente pede abertura de caminho, é diferente, você fica sem emprego, tudo vira uma abertura. Então, o universo, ele gosta da especificidade, porque, na verdade, até é interessante você trazer esse tema, porque a nossa aula inaugural do Grupo Luz, que você está participando, Maria, vai ser hoje, né, às 19 horas, e eu vou falar bastante sobre crença paradoxal. Mas, por exemplo, porque tudo é intenção, porque tudo tem dois lados. Nós vivemos no mundo dual. Nós vivemos no mundo dual. Então, tudo nesse mundo tem dois lados, né? Então, nada é bom e ruim. Inclusive, o Bert Helling fala: não há inocentes e culpados, não há vilão nem inocentes, né? O pessoal que gosta de estudar a Barra de Axe fala, né? Mal e bom, pode certo e errado. Quer dizer, não existe, são dois lados do mesmo contexto, tá bom? Mas eu entendo que tudo é intenção. Inclusive, gente, se a gente conseguir entender a intenção, a gente resolve a vida. Por exemplo, muitos alunos meus, principalmente quando eles vêm no evento ao vivo, eles falam assim comigo: Nossa, Sônia, você tem resposta para tudo. Por que eu tenho resposta para tudo? Porque, na verdade, quando a pessoa faz uma pergunta para mim, eu analiso a intenção dela. Então, qual é a intenção da Maria Antônia? Eu estou analisando hoje a intenção da Maria Antônia, né? E por incrível que pareça, a intenção da Maria Antônia é acertar no pedido ao universo. Então a gente já começa parando de pedir, Maria Antônia. Olha que paradoxo. Sônia, eu queria acertar no pedido. Então para de pedir. Já se sinta naquele momento, naquela história. Entendeu? Esse é o primeiro ponto, Maria Antônia, porque o que você está trazendo é muito profundo, dá uma aula inteira. Pode ser que eu fique aqui falando somente sobre essa questão da Maria Antônia, mas vai ajudar imensamente todos vocês, com certeza. Então, a primeira coisa a se fazer é parar de pedir, porque nós viramos pedintes espirituais. Se eu estou pedindo é porque eu estou precisando, se eu estou precisando, já entrei na escassez. Não estou precisando, eu já tenho. Em vários multiversos que existem, as infinitas possibilidades, existe uma Maria Antônia sem nenhuma questão a ser resolvida. Então já existe isso. Eu só preciso trazer essa conexão para mim. E pedindo não é o caminho. Eu preciso sentir como se isso fosse real. Isso já é meu. Agora, quando a gente entra de novo nisso já é meu, eu quero controlar. Ah, não, mas eu quero esse emprego aqui. Só que nesse emprego aqui não vai te dar a felicidade que você quer. Então a gente precisa tirar você fora desse emprego, né? E aí a gente quer controlar o universo, essa força maior a gente não controla. Nós não controlamos nem nós, nem o nosso pensamento. Vocês vão perceber cada vez mais que o controle é uma tentativa de resistência, porque nem o que você pensa você controla. Quem dirá o que o outro pensa sobre você? Então, quando eu coloco um pedido tão aberto, caminhos abertos, o que é caminho aberto? Pode ser sim, na intenção que você colocou. Aí, olha, presta atenção, Maria Antônia. Agora eu vou devagar. Eu não sei exatamente o que você pensava naquele momento, tá? Mas, como eu sou consteladora e eu aprofundo no campo das pessoas, eu posso fazer uma análise sistêmica da sua pergunta e dentro disso eu vou entrar na tua história. Então, vou te trazer aqui o que vem para mim, tá bom? Mas eu estou alucinando aqui também. Não precisa aceitar como verdade, mas se bater, você fala, Sônia, é isso mesmo. Então, no momento em que você faz um pedido de abertura de caminho, ao mesmo tempo que você pede assim, universo, espiritualidade, né? Eu superior, essa energia que rege as forças universais, eu gostaria que fosse feita uma abertura no meu caminho. Mas dentro do coração a intenção é assim, eu quero controlar, eu quero abrir o caminho, mas eu quero esse homem, eu quero que seja resolvido dessa maneira, ou se não, na hora que eu peço a intenção, que eu deixo tão aberto, falo, ó, vocês fazem aí o que vocês quiserem, eu não quero nem pensar sobre isso. Faz uma abertura aí para mim, o que vier tá bom. Ou se não, eu falo assim,
eu quero controlar uma pessoa, eu quero que tal pessoa haja dessa ou daquela forma, abertura de caminho. E aí eu entrei mais na energia do caos. Percebe o tanto de controle que tem? E o tanto de terceirizar a solução? Eu não sei se foi esse pensamento que te passou na hora que você pensa em pedir abertura de caminho. Mas o ideal seria, eu já estou aberta a qualquer caminho. E qualquer caminho que eu trilhar será maravilhoso. A Selma não está aí. Mas a Selma já participou de vários cursos meus. E às vezes eu pego uma aluna para ensinar a fazer a técnica, né? E eu me lembro, eu vou falar desse caso porque a Selma já me deu autorização para falar. E aí a Selma, ela estava num dilema sobre escolhas de caminhos. E aí eu coloquei ela, claro, de forma mental, para que ela trilhasse qualquer dos caminhos que ela trouxe. E qualquer daqueles caminhos, ela floreria, ela deixaria maravilhoso. Ou seja, o caminho é eu que faço. Percebeu, Maria Antônia? E outra coisa, seja qual for o caminho, eu posso florear o meu caminho. Porque eu sou essência divina. E onde eu caminhar, eu levarei flores. Então não me importa mais qual é o lugar que eu vou trabalhar. Mas naquele lugar será maravilhoso. E eu serei eterna, e eu serei extremamente próspera, porque a prosperidade faz parte de mim. E aí eu saio do pedir, eu vou para o materialização. Aí eu não mais peço, eu materializo. Percebe a força que isso tem? Eu saio do lugar do pedinte espiritual e vou para o lugar do materialização. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o trabalho do meu marido, às vezes pensam que eu que converso com elas lá quando elas conversam fazendo os atendimentos dele lá. Eu queria aproveitar e tirar essa dúvida. Gente, eu não tenho tempo de jeito nenhum, meu tempo é bastante intenso, a minha agenda, ela é extremamente lotada. Nesse momento, eu atendo em torno de 5, 6 pessoas por dia. Agora eu estou com o projeto do Grupo Luz, que serão aulas ao vivo comigo de 30 minutos diariamente por 30 dias. Tá? Hoje nós teremos uma aula de mais de 2 horas, provavelmente. Além disso, eu tenho os meus alunos de constelação, que eu olho com muito amor. Então, o WhatsApp, realmente, eu não consigo. Agora, na hora do meu almoço ali, eu dou uma olhada no grupo de alunos. Mas no aberto, é a Beatriz que está respondendo para mim, até que ela não dê conta e eu tenho que trazer mais uma pessoa para a equipe. Então, hoje, o nosso WhatsApp, ele é respondido por 5 pessoas. 5 pessoas têm acesso a esse WhatsApp. Eu, o Jorge, a Samanta, a Beatriz, então são 4 pessoas. Tá? Eu, o Jorge, a Samanta, a Beatriz. E o Jorginho, 5. Então, só para esclarecer essa parte, tá? Mas eu vejo muito, né? O pessoal de base, o pessoal que está chegando para tentar entender um pouco como mudar a minha vida, né? Eu já estou com tantos anos. Então, tem vários aspectos para se olhar. Quanto menos dependente emocional eu for, mais feliz eu sou. Isso é fato. Quanto mais feliz no trabalho que eu sirvo eu for, mais saúde eu vou ter. Se eu sou infeliz naquilo que eu trabalho, eu vou acabar com a minha saúde. Né? Se eu me sentir próspera e me colocar nesse lugar de prosperidade, mais prosperidade eu vou ter. Então, veja como é sutil. Apenas uma pergunta me dá abertura de caminho. Eu me coloco no lugar de passiva? Ou naquele momento que eu peço abertura de caminho, na verdade eu estou querendo controlar um monte de coisa, eu falo assim, ó Deus, vou falar para o Senhor me ajudar aí, mas é o seguinte, o Senhor me ajuda, mas eu quero que seja desse jeito, e às vezes desse jeito, a melhor possibilidade dentro daquele contexto não vai caber. Então, é sempre a melhor possibilidade, com o menor tempo possível, certo? Então, a ansiedade, o querer para ontem resolver também não funciona. Porque talvez, veja, eu vim morar em Bragança, trabalhei com vendas, montei empresa, um monte de coisa. E depois vim trabalhar na internet. Eu tive que trilhar um caminho. Você entende? O caminho, muitas vezes, ele é sinuoso, ele não é reto.
E todo caminho sinuoso, ele traz um longo aprendizado. Agora, se eu não aprendo, eu preciso repetir de ano. Né? Então, por exemplo, você está lá estudando a primeira série, você não passou nas provas, as notas não estão boas, vai repetir de ano. Então, tudo tem um aprendizado. E se eu aprender de fato, eu não preciso repetir de ano. Maria Antônia, fez sentido o que eu falei? Coube para você alguma coisa? Dá um retorno. A Bel falou, nossa, Sônia, o amor próprio é um tema sempre atual. Olha, gente, existe uma guerra dos sexos, né, entre o homem e a mulher. Porque no início o mundo era matriarcal, o mundo era, assim, liderado e gerido por mulheres. Porém, na tomada de poder, essa mulher, ela é violentada, essa mulher, né, as anciãs são mortas, porque elas que trazem a sabedoria, tanto é que só se valoriza as novinhas. E por aí vai. E aí, então, o homem vem pela opressão. Agora nós estamos num momento de retomada da posição da mulher. Há muito pouco tempo atrás, a mulher não podia viajar sozinha. A mulher, por exemplo, a minha mãe, quando se casou, eles foram abrir uma conta no banco e a minha mãe não pôde abrir uma conta para ela. Tinha que ser em conjunto. Não existia conta de banco para a mulher, era somente para homem. E a mulher entrava como o segundo titular. Não sei se vocês sabem disso, isso não faz muito tempo. A mulher não podia votar, né? A mulher não podia abrir empresa. Ela podia ser sócia, mas não podia abrir empresa. Né? Então, tudo isso nós fomos conquistando. As nossas ancestrais, as mulheres que vieram antes da gente, elas fizeram uma luta muito intensa para que isso fosse tomado, esse poder de volta. Né? Então, elas separaram numa época que mulher separada era mal vista. Elas transaram antes do casamento numa época em que isso era horroroso. Elas tiveram filhos solteiras. E aí as vós criavam como se fosse delas, porque como eu sou vista era mais importante do que amar a minha filha. E às vezes mandava a filha embora, tomava a filha e doava, né? E aí elas foram garrando isso. Falando, não, hoje pouquíssimos lugares no mundo as mulheres vivem numa opressão muito grande. Eu, Sônia, vivo num lugar, vocês, a maioria que estão me assistindo também, que eu posso vir aqui, fazer palestra, bababá. Só que daí o desequilíbrio agora, ele subiu um pouco. Subiu um pouco. Por quê? Porque eu tenho o mesmo direito que o homem, mas eu não sou um homem. E nós somos parceiros. A vida só se perpetua quando um homem e uma mulher fazem sexo e tem um bebê. Nós viemos do sexo. E aí, quando eu entro em conflito com isso, eu digo não preciso de homem, eu estou anulando metade de mim e da onde eu vim. E isso cria esse desequilíbrio, de novo. Então, nós não ainda equilibramos o feminino e o masculino. Então, a baixa autoestima, Bel, ela está relacionada a isso, porque ao mesmo tempo que uma mulher ela se coloca no sentido de eu me garanto sozinha, eu não preciso de homem, na busca de uma autoestima sendo validada por uma sensação de eu não preciso de homem, né? Numa sensação de eu sou assim sozinha, não preciso de ninguém. Ao mesmo tempo, ela entra nas forças opostas, que é inclusive sobre crença paradoxal, que nós vamos falar na aula de hoje. E essas forças opostas, o que elas fazem? Elas criam um sofrimento. E esse sofrimento criado aqui, ela se sente feia, mal, ela se sente mal, ela se sente triste, e ela vai entrando numa espiral de sofrimento da mulher. Desesperadas, né? Por exemplo, o trabalho do meu marido, né? A Beatriz faz ali os atendimentos primários, e a maioria vem atrás do Jurandir que foi embora. Eu brinco com o Jurandir que foi embora, porque o Jurandir... O que é o Jurandir? O Jurandir é um avatar, tá? O que é um avatar? Um avatar é um personagem. O Jurandir é aquele cara, Dom Juan, aquele cara que não busca a mulher, ele busca a mãe dele, então ele ama a mulher intensamente, é o tal do Love Boomers, né? E aí ele sai fora e larga ela falando sozinha.
E esse Jurandir, ele pode ter casado com você, ficado 20 anos te traindo, um monte de coisa. E aí, quando separa, elas querem o Jurandir de volta. A qualquer custo. A qualquer custo. Pessoas pedem coisas absurdas. Eu não consigo nem falar aqui, nem vou falar, porque senão cai. Sabe? Do tipo, né? Por que isso acontece? Por causa desse desequilíbrio do feminino e masculino dentro dela. Então, a cura tem que começar por mim, porque senão eu vou atrair esse tipo de Jurandir. E talvez esse tipo de Jurandir já esteja na sua vida. E enquanto eu não me equilibrar no meu feminino e no meu masculino, esse tipo de Jurandir estará na minha vida. Em forma de marido, de namorado, de filho, em forma de chefe, de amigo, de pai. Por que, Sônia? Porque são personagens do filme da tua vida, são atores. Você é uma atriz principal num filme. E esses atores, eles estão ali reagindo diante da história construída do seu filme. Agora, adivinha quem é diretor do filme? Quem é? É você mesmo. E você, como diretora desse filme, você, além de ser atriz principal e diretora do filme, você fica indo lá na redação e falando, mas faz assim, faz assado. E às vezes não cabe. E o personagem reage à sua história. Entendeu? Então, sim, o tema de amor próprio, ele é atual e muito importante. Porque dentro de nós, principalmente nós mulheres que temos uma intuição muito afinada, nós sabemos o que é certo e o que é errado para nós. E nós sabemos o que a gente merece, o que a gente não merece. E a nossa intuição, inclusive, nos guia. A gente sabe que aquele Jurandir não vai me fazer feliz, porque o buraco que eu tenho dentro de mim, nenhum Jurandir irá preencher. Entendeu? Não é meu pai, não é o que meu pai fez para mim, é o que eu sinto sobre o que aconteceu. E quem sente sou eu, então eu tenho controle sobre os meus sentimentos. Mas eu quero que Deus resolva. Eu quero que façam, eu quero pedir uma abertura de caminho. Você entende? Então, esse tema do amor próprio ele é muito importante, precisamos nos amar. Porque só o amor salva, mas é o seu amor e não do outro. Aí, quando você se ama intensamente, você vira uma frequência de amor. E aí o Jurandir, ele deixa de ser Jurandir. Desculpe, viu, gente, eu usar o avatar Jurandir, mas eu sei que muitos homens chamam Jurandir, e que o Jurandir, muitas vezes, é um homem íntegro, maravilhoso, que ama a esposa, respeita e respeita os filhos. Mas vamos supor que o homem bom se chame Jorge. Para que o Jorge se apresente. Ou que o Jurandir vire um Jurandir Jorge, né? Um Jorge Jurandir, tá bom? Porque eu tô na mesma vibração, eu tô no casamento certo, eu tô com a pessoa certa. Eu tô na frequência dele. Entende? Eva! Então, o certo nesse caso, das mulheres agoniadas que pedem os Jurandires de volta a qualquer custo, seria: eu preciso voltar para mim. Me ajude a voltar para mim. Eu não quero que ele volte ou ela volte. Eu preciso voltar para mim. Então, nesse pedido seria, ainda se a pessoa tiver nessa frequência de pedir, né? Se ela tiver numa frequência de criação de realidade, ela não vai pedir, ela vai falar: eu volto para mim agora. E eu decreto a volta para mim agora. E ela trabalha nela voltando para ela, né? Mas eu manifesto a realidade de voltar para mim. Mas se eu ainda não tenho essa frequência, não entendo, não tenho esse conhecimento, então eu peço a espiritualidade, o universo, que me ajude a voltar para mim, que me guie de volta para mim. Porque só eu voltando para mim é que alguém poderá voltar. Outra pessoa, inclusive. Porque aquele Jurandir agora ele não será mais o mesmo Jurandir. Porque agora, como eu voltei para mim, ele não precisa mais preencher o meu buraco. E se o papel dele nesse filme for só preencher buraco, já não vai caber mais no meu filme. Percebe? E essa consciência eu só vou ter quando eu voltar para mim. Então, eu até brinco, às vezes, na live do Jorge, o povo perguntando, né? Ai, como que eu faço fulano voltar para mim? Fulano vai voltar para mim? E às vezes, eu me intrometo na live e digo, e você? Quando vai voltar para você? Você vai voltar para você? Você quer voltar para você? E aí depois eu me calo, porque não é o meu trabalho.
Helena Maria, bom dia! Fran, vamos ver o que a Fran escreveu. Sônia, fale algo como encher a agenda, atrair clientes, fazer vivência, chamar clientes. Você está no Grupo Luz, né? Vamos fazer isso lá, tá bom? Maria Antônia, nossa, isso está acontecendo com nós. Fez sentido, Maria Antônia, que eu falei? Bom dia, Adriana. Adriana, você ouviu os áudios do Grupo Luz? Tinha surpresa para você lá, viu? E depois você lê lá, depois você ouve, tá bom? Jéssica, Sônia, você pode falar sobre emprego? Pensei em concurso mais de um ano e até agora não. Ah, eu passei. Então, eu preciso me tornar a pessoa desse emprego, né? Como é a pessoa desse emprego? Então, você já se sente essa pessoa desse emprego. Ele já é meu, já tá, há um ano ele já é meu, eu preciso tomar posse, né? Então, eu vou nessa postura, sabe, Jéssica? E aí eu cancelo os pensamentos intrusivos. O pensamento fala, vai demorar muito. Isso. E outra coisa, vai fazer outra coisa. Não fica sem trabalhar. Vai trabalhar. O que aparecer, você pega. Tem isso também, né? A pessoa fala assim, meu Deus, me ajuda. Eu quero tanto mudar de vida. Aí vem o Grupo Luz, você fala, não. Ah, não, não quero. Ah, não vou fazer isso, não. Né? A pessoa pede uma oportunidade de mudança de paradigma, de mudança de mente, de aprender a manifestar a realidade. Vem a oportunidade, a pessoa não pega. No valor de R$ 247, uma vergonha, né? Sabe quanto custa uma sessão comigo? R$ 550. A pessoa vai ficar 30 dias, todo dia comigo, fazendo trabalho de mudança de frequência, e ela acha R$ 247 o máximo do dinheiro. É meu curso mais barato, que eu mais entrego. Engraçado, né? Eu que despertar de consciência, né? A troca, então, gigante. Ai, meu Deus, me dá uma oportunidade. Aparece, a pessoa não quer. Entendeu? Então, Jéssica, não fique esperando também, não. Não fique esperando, sabe? Gente, eu não consigo ver o que vocês estão comentando. Vocês acreditam que eu não sei o que eu fiz? Que eu não sei mesmo o que eu fiz aqui, que eu sumi com os comentários daqui. Deixa eu ver. Ai. Então, vou ter que abrir aqui no celular bem baixinho para eu poder ver o que vocês estão comentando. Então, Jéssica, e por que você vai trabalhar em outro lugar? Vou te explicar por quê. Porque assim, ó, vocês já viram, presta atenção nisso que eu estou falando, que é bem interessante. Vocês já viram? Gente, dá um like para mim, dá um like, por favor, aqui na live. Vocês já viram uma mulher que ela quer muito engravidar? Ela quer muito, muito, muito engravidar. E aí ela não consegue engravidar. Daí ela vai, adota uma criança e ela engravida? Quem já viu isso acontecer? Ela vai, adota uma criança e ela engravida. Quem já viu isso acontecer? Por que isso acontece? Vocês sabem por quê? É o princípio, o último princípio, o último princípio da criação de realidade. Por que isso acontece? A mulher vai lá, ela quer engravidar, não consegue, mas aí ela vai, adota uma criança, daí ela engravida. Por que isso acontece? Um outro exemplo. A pessoa quer arrumar um namorado, não arruma um namorado de jeito nenhum, uma luta. Aí quando aparece um namorado para ela põe no Instagram a foto assim, apaixonada, aí começa a aparecer um monte de homem querendo sair com ela. Outra, a pessoa quer muito emprego, muito, 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 uma luta, não consegue. Aí ela arruma um emprego, aí aparece um monte de empresa querendo ela. Ela fica até sem saber qual escolher. Por que isso acontece? Isso já aconteceu com vocês? Escrevam para mim, por favor. Eu vou até ler aqui o que vocês estão falando. Ai, minha franja. Deixa eu ver. Mas escrevam aí que eu vou tentar explicar por que isso acontece. Exato. Por que isso acontece, Jéssica? Porque por exemplo, você fala assim, não, quer saber de uma coisa? Apareceu uma oportunidade de eu ir fazer, sei lá, vou ser garçonete. E aí o concurso te chama, porque você soltou. Você não vai esperar. Porque esperar é resistência.
Tem gente que eu atendo que está sem trabalhar na casa da mãe, xingando e reclamando o dia inteiro, porque está esperando sair um processo na justiça de 25 anos atrás. Vai ficar para descendência, vai ficar por sei lá para quem. Porque resistência, você tá controlando. Lembra que eu falei da Maria Antônia, que às vezes eu tento controlar o que eu quero? É mais ou menos isso. E outra coisa, por que, que a mulher adotou o filho, daí o filho veio? Porque ela se sentiu mãe. E nós realizamos aquilo que nós somos e não o que a gente quer. Então, quando ela se sentiu mãe, o filho veio. Por que, que a pessoa que arrumou um namorado agora apareceu um monte de namorado? Porque agora ela sente que ela tem um namorado, ela é namorada. Você pode fazer isso sem ter um namorado. Isso que eu ensino no Grupo Luz. Entendeu? Outra coisa, por que, que a pessoa arrumou trabalho, um monte de empresa está querendo ela? Porque agora eu tenho um emprego, agora eu sou empregada. Então, se eu sou empregada, eu estou mandando isso para o universo. Eu sou isso. E nós atraímos aquilo que nós somos. Só isso. Entendeu? Eu quero uma agenda lotada. Quem é a pessoa da agenda lotada? Eu preciso me tornar essa pessoa. Se eu me torno essa pessoa, eu tenho agenda lotada. Entendeu? Eu sei que daí a gente tem que ir para o Grupo Luz para aprender, né? Mas R$ 247 vai ser ano que vem. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, né? Muito bom. Bom dia, Bel. Também me questiono sobre pedidos feitos a partir da mente. Luciane, é muito paradoxal, porque a nossa mente é paradoxal. Por isso que eu vou dar a aula do paradoxo hoje. Porque existe uma linha tênue, que a gente, atravessar essa linha, a gente estraga, né? A gente atrapalha a criação daquela realidade. Ainda bem, porque a gente, todos os dias, a tendência do ser humano é realizar coisa fatalística. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um rapaz, ele é entregador, tá na moto dele fazendo entrega. Aí ele para no farol, ele tá na faixa ali, antes da faixa. Parou ali no farol. O farol ficou vermelho, ele parou a moto dele. E aí vem um carro com tudo, e atravessa o farol com tudo e derruba ele. Quando ele cai e quebra o retrovisor da moto. E aí esse cara, ele levanta a moto com um ódio maior do mundo, com muita raiva, e aí ele pega e fala que morra, que daqui a pouco que bata esse carro aí, quebra, estralhasse tudo, essa bosta, sabe? E maldição em cima. Aí ele vai embora para casa, vai trabalhar, arruma ali o retrovisor, não machucou nem nada, vai embora para o trabalho dele, à noite ele chega na casa. Antes de eu continuar essa história, eu queria perguntar para vocês, esse cara, ele tem o poder de criar essa realidade? Ele botou bastante força ali, muito ódio. Ele tem esse poder? Esse cara do carro que passou com tudo, de fato, vai receber essa maldição? Essa realidade vai acontecer, sim ou não? Escrevam para mim, que eu primeiro queria que vocês comentassem sobre isso. Eu continuo a história. E assim, Jéssica, às vezes eu falo uma coisa e às vezes a pessoa até se chateia comigo, porque ela gostaria que eu falasse o que ela quer ouvir. Só que como eu sou consteladora sistêmica, e estou há 10 anos lendo campo, quando vocês me fazem uma pergunta, eu vou exatamente na intenção. E se eu alimento o vitimismo de vocês, ou se eu, por um acaso, na hora de eu responder aqui, eu acolho e mantenho você do mesmo jeito, eu não trago mudança. E o meu trabalho, ele não é um trabalho para atrair, como é que fala? Fãs. Igual tem pessoas que o trabalho delas é atrair fãs. Então, ela vai fazendo o que o fã quer, fica preso naquela história do fã também, porque o fã vai ouvir aquela música, ouvir aquela bobagem que ele está falando ali. O meu trabalho não é atrair fã. O meu trabalho hoje
ele está no patamar de transformacional. Então, é transformação. Então, a minha resposta, ela vai em busca de transformar a sua realidade. E eu preciso sair desse lugar de vítima. Porque se eu não sair, eu não vou transformar nada. E aí, às vezes, o que eu falo não é bem aceito. E tá tudo bem, porque nem todas as pessoas estão no momento de mudança, estão no momento de transformação. Mas elas voltam. No momento ideal delas, ou elas encontram outras pessoas e vão melhorar de vida. Mas eu dei aquela chamada ali que às vezes não é bem recebida, mas essa é a minha missão também. Então, do mesma forma que eu tenho pessoas que gostam muito do que eu falo e me adoram, eu tenho pessoas também que não aguentam me ouvir, não. Dói o ouvido. Vamos lá. Tema de abrir caminho é maravilhoso. Vamos fazer. Maria Antônia, eu pedi novas oportunidades de trabalho no amor, amor realmente espécie mesmo, porque amor verdadeiro é tudo que você está falando. Exatamente. Fez muito sentido, obrigada. Que bom, Maria Antônia. A Neuza falou exatamente, no momento que eu me amei mais, olhei mais para mim e me reconheci no feminino, aí que eu comecei a conhecer a constelação e o autoconhecimento. Parabéns, Neuza, Adriana, Sônia, ontem acabei desligando. Ah, tá bom, mas depois você vê, tá bom, querida? Neuza, porque esse bloqueado pensamento consegue a criar. Ah, então, exatamente isso, ela já se sente mãe, né? A Fran falou assim: quem não entrou no grupo Luz, entra ainda no bônus, porque ainda não começou as aulas. Hoje fiz os exercícios, são fantásticos. Chorei um balde. Eu vi lá seu depoimento. Então tem que ver, porque daí a gente já está com, acho que com 37 pessoas no grupo, ou 38, né? Tá? Aí a gente passa muito do número. Deixa para o ano que vem, fiquem um ano aí esperando. Jéssica, a maldição volta para ele? Ah, Jéssica ficou. Que bom que você está aí, Jéssica. A Márcia, sim, Adriana, vai acontecer para a pessoa que jogou? A Fran, se o outro tiver na frequência, vai receber. Tudo é frequência. Exatamente. Tudo depende da frequência. Lembra que eu falei que bom, né, que não acontece tudo o que a gente fala, porque senão a gente estava ferrado. Então, de repente, o cara chega, né, no trabalho dele, daí ele tá com a mulher dele lá assistindo televisão e aparece: olha, bateu um carro, tal lugar, morreu todo mundo, papapá. E ele está assistindo a televisão. Ele não sabe que foi ele que criou aquilo, mas talvez a força que ele colocou materializou em alguém que estava na frequência, ou que tinha que passar por aquilo, ou que estava no destino, aí as ondas se chocam e criam realidade. Tá? Então é por isso, e aí as pessoas falam, qual a frequência? Claro, lá no Grupo Luz a gente vai trabalhar aumento de frequência, e eu prometi 1 ano de aumento de frequência, 1 ano, lembra? Vocês vão ficar 1 ano em vibração alta. Que maravilha, né? Mas a gente faz a somatória do tempo, porque às vezes ele aconteceu aquilo ali com ele jogou com tanta raiva que ele tirou aquilo dele, e ele foi trabalhar, ficou de boa e tal. Aí melhorou a frequência dele e ele não se tornou um imã que atrai porcaria. Mas tem pessoas que tem pessoas que é o contrário, ela levanta de manhã, ela reza, ela faz gratidão, e depois ela passa o dia inteiro xingando e amaldiçoando o filho, o gato, o cachorro, o governo, quer matar os outros, quer que todo mundo morra. E aí, na somatória da frequência, vai ficar o que está mais forte. Mas é a frequência. É isso mesmo, Fran. E acontece com a pessoa que joga a praga, porque às vezes a pessoa fala com muita força, com muita ênfase o tempo todo. Eu gosto do exemplo, por exemplo, a pessoa tem um comércio e alguém abre um comércio na frente, daí ela fica assim, ai, tomara que feche, tomara que feche, tomara que feche. Ela pede oração. Tem gente que pensa, né, que coisa ruim as pessoas não rezam, que mais elas rezam. O bandido, antes dele cometer o crime dele, ele reza. Ai, meu Deus, me dê força para eu matar aquela pessoa que eu preciso. Olha que horror, né? Mas é verdade. É verdade. Não é mentira, não. Reza assim. Só que a oração dela, assim, tomara que a minha nora largue do meu filho logo, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, tira essa mulher do caminho do meu filho. A oração dela é assim. Ela não reza assim, meu filho fique bem, feliz, que eles se acertem.
Gratidão, abençoa meu filho. Aliás, ele é adulto. Olha, ele é adulto, ele tem força para resolver o problema dele, o destino é dele, eu entrego o destino do meu filho, porque ele precisa assumir a postura dele, eu confio nele, acredito na força dele. Não, ela fica, tomara que morra, sabe? Mais ou menos o que chega lá nas coisas do meu marido lá. Ai, me ajuda aí que morra a mulher de fulano para eu ficar com ele. Morra o filho. É assim que chega, nesse nível, às vezes. Aí a gente bloqueia, nem responde, porque não bate com a energia, né? Só bloqueia, bloqueia, bloqueia. Não chega nem no WhatsApp, chega assim na mídia, né? Às vezes a gente já estamos lá, né? Já coloca. Porque quando você faz um trabalho profissional, você coloca no spam, né? E aí automaticamente é excluído, né? Entendeu? Então nem chega pra gente, chega, bate lá e puf, pulou no spam ali, você põe as palavras que você não quer que chegue, chega ali, de vez em quando a gente dá uma olhada na lixeira, ela tá lá. Ainda bem que a gente não nem viu, não chegou, exclui a lixeira e pronto. Você entendeu? É esse tipo de coisa. Agora, o que chega, de fato, são a falta de amor próprio, isso chega bastante, porque está na nossa missão, né? A nossa missão é essa, né? É quem está com vontade de melhorar, de mudar, de se amar, aí chega. Tanto homem quanto mulher, às vezes chega homem também. E aí a questão é, volte para você. Por que você quer que ela volte para você? Porque você se perdeu. Então se encontra primeiro. Aí se for para felicidade, ela volta, né? Às vezes não é, você vai ter que conviver com isso. Você vai ter que soltar o controle. Porque você estava tentando controlar, né? Ela foi embora porque ela não aguentava o controle, não é isso? É isso ou não é, mulherada? Vocês que largaram os Jurandires de vocês, que muitas que estão me assistindo são separadas. Vocês não largaram o Jurandir porque ele era controlador, manipulador? Então, geralmente o homem, quando ele vem, queria que fulano voltasse para mim. Volte para você primeiro, você está perdido, você tentou controlar, não é? Você não controla nada. É um aprendizado. Solta, solta. Será que é mesmo essa mulher para sua felicidade? E você para dela? Entendeu? Deixa eu ver o que vocês escreveram aí. Gratidão, viu, Fran, pelo depoimento. A Jéssica, você falou exatamente o que está acontecendo agora. Você tem uma bolinha de cristal? Na verdade, eu não tenho uma bolinha de cristal. Até brinco, às vezes eu falo que eu vou comprar uma bola de cristal, vou pôr aqui. Mas, na verdade, Jéssica, são 10 anos lendo o campo, né? São 10 anos todos os dias constelando pessoas. Então, eu acabo lendo o campo. E quando vocês fazem uma pergunta para mim, vocês entregam a chave do campo de vocês. Vocês fazem a pergunta e falam assim, lê aí, Sônia! Então, naquele momento, eu adentro, né, a informação, tá? E a Maria Antônia falou que fez sentido também o que eu falei do dela. Maria Antônia falou assim, verdade, Sônia, minha ex-sogra fazia isso, agora ela implora para mim voltar ao filho dela, o Eli também. E aí você abençoa ela, tá, Maria Antônia? Qual é a sua postura? A sua postura é falar, eu concordo com a senhora, eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa com a informação que a senhora tinha, e também concordo com a sua postura atual de querer que eu volte, e agradeço, me sinto lisonjeada, né, por a senhora querer que eu volte à sua família, então te abençoo. Gratidão, mas isso não é meu. E aí você devolve a ela, tá bom? Não sinta isso como vingança, sinta isso como reconhecimento da sua força, do quanto você é maravilhosa. Né, Maria Antônia? A Adriana falou, eu quero contar a minha experiência sobre o meu relacionamento. Foi muito o que você comentou. Saber a causa que me fazia sofrer pelos homens. E isso precisa ser constelado, né, Adriana? Porque a gente pensa que aquela história ela é uma história que aconteceu ali aberta, e não é, isso é transgeracional, isso vem lá do campo geracional, de família em família. Mas pode escrever, Adriana, por favor, a experiência, que a gente vai ler aqui, daí nós vamos para a meditação por causa do horário, tá, gente? A Maria Antônia falou que fez sentido, a Ramira chegou. Bom dia, Ramira! Então, essa história do pedinte espiritual, né, foi uma coisa que eu aprendi, assim, muito rápido. Daí, no primeiro momento que a gente aprende, dói, né, porque a gente
fala, então agora não posso falar mais nada, não posso pedir mais nada. E a gente vai engolindo, né? Daí aquilo traz também problema no nossa saúde. Por isso que é importante a gente entender os papéis, né? E sim, eu posso pedir ajuda, sim, eu posso contar com ajuda, eu posso contar com as pessoas, ao mesmo tempo que eu fortaleço o meu Deus interior, porque eu também sou Deus em ação, né? E o universo já falou sim para mim, ele já me colocou no mundo, eu tenho a minha vida. Então, ao invés de eu focar no que me falta, eu foco no que eu tenho. Então, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo sem precisar ficar doente, porque daí a gente vai para o lugar das mulheres silenciadas. E quando a gente entra no campo de constelação, a gente vê muito as mulheres violentadas, que gritaram, que falaram, e aí elas foram mortas, sofreram violência, né? E tem as silenciadas. E nenhum desses papéis é bom. Então, ao sair do meu papel de vítima, eu não vou me silenciar, porque silêncio também é vitimismo. É posicionamento com integridade, verdade e respeito. Sim, eu posso e devo pedir ajuda, mas não como vítima. Percebeu a diferença? Então, quando eu me posiciono com o universo, com Deus, que está acontecendo alguma coisa que eu quero uma solução, esse momento eu me posiciono, talvez fazendo um pedido, mas eu me posiciono numa intenção diferente, numa postura diferente. É isso que faz a diferença. Margarete, a minha ex-sogra fazia tudo isso e ficou viúva, e o filho dela. Meu ex-marido morreu. Então você também ficou viúva, né? Viúva do ex. Vocês sabem por que as sogras fazem isso? Tem muito histórico, e talvez vocês também fazem isso. Sabem por quê? Vou explicar correndo. Porque a mulher, como eu falei da guerra do sexo, então a mulher ela não se realiza na relação aqui com o marido. O que ela faz? Ela se realiza na relação com o filho homem. E pela primeira vez na vida ela se sente amada por um homem. E esse homem é o filho dela. E ao amar esse homem, que é o filho dela, ela gruda nele. E aí cria-se uma relação de incesto emocional. E nessa relação de incesto emocional, ela não vai permitir que ele tenha qualquer mulher que ele ame mais do que ela. Mas ela vai revelar isso? Não, porque nem ela sabe disso que ela faz isso. É feito tudo de forma inconsciente. Percebeu? Então ela se torna aquela sogra que ela fala, ela não cuida do meu filho igual eu cuido, não. Eu fazia comida assim, eu fazia assado. E elogia esse filho e fala, filho, se não der certo lá, sua cama tá aqui, seu quarto tá aqui. Né? Teve uma pessoa próxima a mim, que o marido foi embora, e a sogra comprou um tapete escrito bem-vindo e colocou na porta do quarto dele. E quando ela leu aquilo, ela entendeu o sinal. Percebe? Então, por quê? Porque não se sente amada pelo marido, porque existe um vazio dentro dela. Então, o marido nenhum vai conseguir também. Mas o filho, como ele ama os pais incondicionalmente, ele, mãe, eu te amo, claro, eu amo o pai e mãe incondicionalmente. Aí é a hora que ela gudunha nesse filho e ela não vai perder esse amor. Mas esse filho, ele tem um triste destino, que é voltar para a casa da mãe, porque é a única mulher que tem para ele, que serve para ele. Uma vez eu atendi um senhor, quando eu falei isso, ele falou, eu falei isso a vida toda, que a única mulher que prestava para mim era minha mãe. Ele falou isso, eu falava isso, a mãe já tinha falecido, eu disse isso com todas as letras várias vezes, inclusive para as mulheres que eu me relacionava, que a única mulher que prestava no mundo para mim era minha mãe. Então ele vai em busca dessa mãe, entende? E aí você ser amante do marido, enquanto a mulher de verdade dele é a mãe dele, é muito triste. Por isso você precisa se voltar para você. Porque você está na frequência. Por que você é amante do seu marido, enquanto a mulher dele de verdade é a mãe dele? Entendeu? Aqui fica apenas um questionamento, né? Vamos lá, Margarete, a minha ex-sogra fazia... Maria Antônia, sim, eu faço e devolvo ao mesmo toda vez. Isso aí, já tinha essa consciência, agora fortalece. Ramira, fala com a Samanta, vê o que ela consegue fazer por você, tá bom? Você tem o WhatsApp dela? Fala com ela. Neuza, no meu caso, eu queria controlar o meu marido e cada dia era pior.
E então ele se afastava de mim. Tive que me dobrar, pedir ajuda e aprendi, porque fiquei doente. Hoje eu vejo quanto eu fui rude com ele. Olha, parabéns, parabéns ao teu marido também. Difícil o homem ter essa consciência do lugar da mulher e aceitar o tempo dela, porque foi o que ele fez, né? Na verdade, ele olhava para você e via quem você era de verdade, e ele tinha que esperar, e foi isso que ele fez. Que lindo, né? Parabéns. A Neuza, e nós conversamos, nos ajudamos um ao outro e deu certo, estamos, e até hoje um reconhece o outro. Que lindo. A Maria Antônia falou, nossa, a minha ex-sogra fez isso com o filho. Olha só. Bom, gente, vamos para a meditação então? Vamos, né? Então vamos. Eu vou fechar os olhos um pouquinho e vou me conectar um pouquinho com o campo de vocês, apesar de mais ou menos eu já saber o que vocês querem, né? Mas eu vou me conectar um pouquinho, tá? Deixa eu só colocar aqui, colocar música, né, para nós. E aí eu vou entrar nesse campo, tá? Vamos lá. Aqui. Vou pegar essa música aqui, que essa é boa. Gente, eu adoro vir aqui bater esse papo com vocês, sabia? Me faz muito bem. Me faz muito bem mesmo. E às vezes a pessoa fala, Sônia, o que você faz para aumentar a vibração? Eu faço uma live. Vamos lá. Então vamos respirar, fecha os olhos. Vamos meditar. Fecha os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando devagar e coloque a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Muitos pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir todas as dores. Deixe ir todas as dificuldades. Deixe ir todos os desamores. Deixe ir. 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 Vai inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho, solta bem devagar, deixa o seu corpo se acalmar e vai se entregando. Vai se entregando, vai confiando, vai se acalmando. Coloque agora a consciência nos seus pés. Dos seus pés, da sola dos seus pés, começam a sair raízes. Se puder agora, firme bem o pé no chão e sinta as raízes saindo da sola dos seus pés e aterrando você na terra. Raízes fortes, raízes profundas, raízes espessas. E vão descendo em direção ao centro da terra. Atravessam camadas e camadas, até encontrar o coração da terra, pulsante, a mãe terra. Sinta esse calor que emana dessa terra, do coração da terra. É uma vibração viva, acolhedora. E as raízes agora absorvem essa energia e traz de volta para você. Vai sentindo a energia subindo pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, indo para o teu chakra do plexo solar e trazendo o seu sol interior de volta. Sinta essa energia aquecendo os joelhos, a coxa, chegando no ventre, ali no útero.
vai agora com atenção para o útero, o centro do seu ventre. Caso você não tenha um útero físico, você seja um homem aqui me assistindo, ou você seja uma mulher que não tem mais o útero, não tem problema. Esse é um portal de criação. Então visualize uma luz dourada ali no plexo solar, atrás do umbigo. E essa luz, ela pulsa em cada batida do seu coração. Dentro de você, dentro de você. E essa luz tem um campo, é um campo da sua ancestralidade. Então imagine uma linha que se forma. À esquerda, os ancestrais maternos. À direita, os ancestrais paternos. Milhares de rostos. Rostos conhecidos e desconhecidos, sorrindo, sério. Mas todos estão ali. Porque antes de você existir, estas pessoas existiram. E graças a eles, a vida viajou através deles e chegou até você. Então, inspira profundamente, internamente, em pensamento, você diz: eu honro todos vocês. Eu vejo vocês. Eu reconheço vocês. E atrás de você, visualiza sua mãe do lado esquerdo, seu pai do lado direito. Seja qual for a história de vocês, isso não importa agora. Nesse momento, silencia. 10 segundos em silêncio. Querido pai, querida mãe, eu recebo a vida que veio de vocês, a partir de agora eu faço algo de bom com elas. E a partir de agora é comigo. Eu vou viver minha vida. Eu não cobro mais nada, tiro as expectativas. Então sente essa força ancestral vindo para você. Uma corrente de luz que passa de geração em geração e chega para você. É uma luz que entra nas suas costas, acalma o seu coração, ilumina sua mente, relaxa os ombros. Leve a mão no coração agora. Imagina, sente o calor da mão tocando no seu próprio coração. Tem um espaço muito seguro dentro do seu coração. Dentro do seu coração está a sua criança interior, a sua alma, a sua centelha divina. É um jardim dourado, é um jardim de flores. Sente o perfume das flores. Ouça o som da água fluindo. É o seu lugar de poder. Então você pode estar no seu coração, é o seu lugar de poder. Diga para si mesmo agora, em pensamento: eu solto o que não me pertence. Devolvo o que não é meu. Com amor, com respeito. Eu me autorizo a viver de forma leve. Eu tomo permissão para ser livre, para ser inteira. E nesse momento eu me sinto envolvida por uma luz lilás suave, que limpa o meu campo e transborda pelo meu corpo, por dentro, por fora. É um banho de proteção, de transmutação. Respira, respira. Isso, tudo está em ordem dentro de você agora. Você está em casa, dentro de você. Isso que importa. Com leveza, com força, com paz. É isso que importa. Silêncio. Continua tomando esse banho, esse banho, esse banho. E nesse momento, dentro de você, tudo organizado e com muita força, você vai começar a despertar essa nova consciência, imbuídos dessa nova realidade. Coloque a consciência nos pés, nas pernas, nos braços, no rosto. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronto, que está pronta,
você pode abrir os olhos. É isso aí, gente! Vida, me surpreenda! Quais as aventuras eu viverei hoje? Quais as maravilhas o universo tem para mim? Eu recebo e eu recebo. Gratidão! É isso aí, gente! Vamos voltando para cá. Coloque a consciência aí, volta para cá, escrevam aí como é que foi essa meditação para você, que eu quero ler aqui, né? Que foi bem legal. Olha, cheguei com o tema livre, falando de um monte de coisa. Eu adoro. Acho que eu vou fazer isso mais vezes. Mas vamos lá, ó. A Margarete aí falou que adoramos. Que bom, Margarete! E aí, gente, como é que foi essa experiência? Muito bom, né, Margarete? Escrevam aí que eu vou estar lendo também, né? Então, hoje, 19 horas, a gente vai se aprofundar nas crenças paradoxais. Vamos fazer o start, né? Vamos começar com uma limpeza bem profunda das sombras e das crenças. E para que a gente aprenda também a entender, seguir o nosso instinto, deixar a luz entrar, né? Então, vai ser hoje, 19 horas. Ah, Eva, linda meditação, muita gratidão. Eu que agradeço, viu, Eva? A Eva, pela segunda vez, participando do Grupo Luz, participou ano passado, criou realidade, manifestou, uma pessoa comprometida, né, com o autoconhecimento, né, com esse trabalho interno, né? Parabéns, Eva. Foi maravilhoso, né, Jéssica? Gratidão você, querida. Vamos que vamos, né, gente? O pessoal do Instagram foi tudo pro YouTube. Não tem problema ficar aqui, que daí depois o pessoal vê o reprise, né? A Adriana falou, gratidão maravilhosa. Me senti muito iluminada e firme no propósito de viver meus sonhos. É isso aí. Mas aí você pode falar assim, Sônia, mas você falou assim que é bom a gente também não tentar controlar o que a gente quer, mas é bom a gente criar um sonho, a imagem real, né? E ir em busca daquilo que a gente quer, com especificidade, porque daí o universo vai começar a criar essa realidade. Então, isso leva um tempo, mas quanto mais assertivo eu for, melhor, tá bom? Pelo menos chegar próximo, né? Quem pensa pequeno morre anão, não é assim? É. Eu miro na Lua, porque assim, no universo, porque assim eu atinjo as estrelas, né? Então, sim, você tem que saber o que você quer. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Foi maravilhoso, disse a Graciele, e vi numa nova versão, meus ancestrais vibrando. Parabéns, Maria Antônia, chorei. E vi minha família que se foram, meu, que está entre nós, com 97 anos. Será que é o avô, a avó, a mãe? Adriana, tudo que eu vivo hoje foi criado desde a infância, sem saber, era cocriação. Olha, que lindo. Agora vai só acertar, né, a frequência. Já sabe fazer, é só organizar. Neuza, chorei, vi meus ancestrais me acolherem, cheguei na minha garganta, minha avó, várias mulheres, muita luz, me vi criança, queria pegar as borboletas. Estou muito feliz. Gente, ontem eu estava numa sessão, você acredita, no final da sessão veio uma borboleta na casa da minha cliente? Outro dia tinha uma borboleta dentro da academia, 6 horas da manhã, eu fui lá abrir a porta para ela sair, assim, mas eu agradeci o sinal, né, do universo. A Fran, maravilhoso, egrégora de luz total. Maria Antônia, será porque vi minha família? É, porque eu pedi, né, que os ancestrais viessem, né? Adriana, quero ajudar as pessoas a entenderem isso. Primeiro,
tenta entender a intenção que está por trás do ajudar as pessoas, tá? Se for Mulher Maravilha, brincar de Deus, você vai ficar doente, não vai conseguir. Viu, Adriana? Ainda bem que você está no Grupo Luz, a gente precisa acertar essa intenção. Por trás dessa intenção tem um paradoxo, tá bom? Gente! Vamos então encerrar, né? Com o processo de educação. Porque às vezes essa história de eu quero ajudar as pessoas está por trás da minha criança querendo ser vista, entendeu? E aí eu me coloco nesse lugar para tentar ser vista, daí não dá certo, precisa acertar a intenção por detrás. Tá bom, Adriana? Mas não vou me aprofundar aqui, mas você já captou a mensagem. E você está no Grupo Luz, você vai acertar essa intenção e vai criar a sua realidade, tá bom, querida? E vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito próspera. Yes! Bom, vou colocar aqui a música para nós encerrar então, né? Adoro essa música aqui também. Quero desejar um dia maravilhoso! Que vocês encontrem as pessoas certas e atraem as oportunidades e que você entre no fluxo máximo de abundância do universo, porque é seu direito. Divino! Muita luz para você, muita luz. Beijo de luz para você. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal do Grupo Luz, nos vemos às 19 horas. Tchau, tchau.